Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu espero que a gente possa absorver esse conteúdo e compartilhar esses ensinamentos que a doutrina espírita vem nos acalentar, vem nos consolar. Então, o tema é Em Busca da Felicidade, porque nós nascemos para sermos felizes, né? Deus nos criou para que nós pudéssemos ser felizes. E esse é o nosso destino, né? A felicidade. Então, como que a gente corre atrás disso, né? E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa ir discutindo. Deixa eu colocar maior aqui. Então, vamos lá. Dentro da doutrina espírita, todos Ela não nós. foi. Não? Não, ela Não tá tá? só a página, não ampliou. Não ampliou? Não. Vai ficar parado nesse slide aí. Vou fazer uma pausa aqui. Peraí. Assim, então não tem problema se ficar assim. Assim, tá, assim vocês visualizam? Sim, Sim, Se eu mudar assim, vocês visualizam também a sim, mudança? sim. sim. Pronto. Vamos manter assim, que eu acho que dá da mesma forma. Então, todos nós já nos deparamos nas leituras espíritas que a felicidade não é deste mundo, né? Então, nós temos aqui é, a ideia de que neste mundo, por mais que a gente faça, né, cada um faça a sua parte, nós temos a nossa cota de sofrimento, nós temos a nossa cota de decepções. E isso faz com que a gente chegue a uma conclusão muito rapidamente de que aqui não é um mundo feliz, né? Aqui é um mundo que a gente ainda encontra guerras, a gente ainda encontra pobreza, a gente encontra violência, a gente encontra suicídio, a gente encontra muitas doenças, muito sofrimento. Então, se a gente parar um pouquinho e olhar ao nosso redor, nós vamos entender que aqui ainda não é um mundo feliz, né? Aqui nós sabemos que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, nós estamos aqui para passar por provas. O que que são as provas? São situações, condições que o nosso Deus coloca para que a gente possa lapidar o nosso espírito, para que a gente possa alcançar a nossa evolução, a gente possa ir trilhando. Não é assim na escola? Na escola a gente também tem prova, né? A gente passa de ano, então precisa ter ali dificuldades para que a gente possa ir lapidando o nosso espírito. Então, tem a prova da riqueza, a prova da beleza, a prova de doenças, e tudo isso faz com que a gente possa ir aprimorando o nosso espírito. E tem as expiações, que são os resgates de vidas passadas que nós precisamos reparar. Nós cometemos falhas ao longo da nossa trajetória e isso precisa ir sendo reparado. Então, nós aqui ainda estamos nesse mundo aonde encontramos as provas e as expiações. Então, buscar a felicidade plena neste mundo é uma utopia. E por que que é uma utopia buscar felicidade neste mundo? Por esse mesmo motivo que eu falei. Como que nós vamos ser plenamente felizes se a gente abre a porta de casa e tem uma pessoa dormindo na rua? Se a gente liga a TV e a gente vê uma guerra acontecendo. Então, enquanto pessoas com sentimentos, dificilmente a gente não vai se abalar com esse tipo de coisa. E é importante que a gente tenha essa sensibilidade, né? Então, enquanto estiver almas aqui ao nosso redor em sofrimento, isso torna a nossa trajetória menos feliz também. Então, por isso que aqui é uma utopia buscar uma felicidade plena.
Plena quer dizer, o tempo todo, eu estou sempre repleta de felicidade. Então, a criatura humana está destinada à felicidade, né? Está destinada a essa plenitude. Então, embora nós não estejamos neste mundo ainda, o nosso destino final é essa plenitude de alma, é essa felicidade. Porém, a felicidade deverá ser conquistada passo a passo, diante do esforço pessoal e o investimento de luta, de modo que desabrochem os potenciais que impulsionam a conquista da glória. Então, o que que isso daqui quer dizer? Que nós estamos destinados a essa felicidade, a essa plenitude, mas ela não vem de graça. Ela precisa ser fruto de um investimento da nossa parte, de um esforço da nossa parte para alcançar essa felicidade. E o que seria esse esforço? É isso que nós vamos ver aqui hoje. Tudo bem? Tá claro até aqui? Então, a felicidade, por não ser deste mundo, a gente tem que pensar o quê? Que se ela não é deste mundo e ela é o fim, então existe uma trajetória, existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho só tem um sentido. Então, o sentido da vida inteligente é ascensional. Qual que é o sentido? É para frente, é para cima. A gente só evolui, a gente não retrocede. Então, a gente às vezes pode gerar ali um pouco de desconforto, pensando, meu Deus, mas falta tanto para eu, né, ser um espírito puro, por exemplo. Mas a gente tem que ficar tranquilo, porque a gente não volta para trás. A gente só vai para frente. Então, o sentido da felicidade é o sentido da ascensão. Aquilo que a gente adquire, as virtudes que a gente adquire, elas não se perdem. Então, a felicidade no mundo, ela é possível, desde que seja desenvolvido o empenho por consegui-la. Então, o que que isso quer dizer? Que embora a gente não possa viver a felicidade de forma plena neste planeta aqui, a felicidade ela é possível, não de forma plena, mas ela é possível. Só que para isso a gente precisa desenvolver um empenho, a gente precisa correr atrás dessa felicidade. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições da saúde real e da alegria plena. O que que isso quer dizer? Que nós estamos aqui para lapidar o nosso espírito, mas essa lapidação não precisa ser apenas pela dor, ela pode ser também pelo amor. Então, ninguém está aqui para viver em um sofrimento. O sofrimento vai ser uma condição da nossa pequenez ainda espiritual, que faz com que a gente ainda caia em alguns buracos, faz com que a gente ainda seja ignorante em muitos pontos, e isso vai gerar o sofrimento. Mas o nosso destino aqui não é sofrer. Ninguém está aqui para ficar sofrendo com dor o tempo todo. A gente tem que buscar sim essa felicidade, tem que ser uma procura ativa da felicidade. E aí, lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ele traz as causas atuais das aflições. E aqui, nessa exposição de hoje, eu não vou trazer as causas anteriores que podem contribuir para o nosso sofrimento hoje, porque muitas vezes a gente não sabe por que que a gente tem uma doença, às vezes a gente não sabe por que que a gente tem aquele problema com aquela pessoa na nossa vida, um inimigo, uma pessoa que nos persegue, alguém dentro do nosso lar que traz muito conflito. A gente não sabe, às vezes, por que que nascemos em determinadas condições sociais. Essas causas, muitas delas estão lá atrás.
né? Nós contraímos essas dívidas em outras encarnações e estamos aqui hoje ou para passar por provas, como eu falei lá no comecinho, ou para expiar aquelas dívidas lá de trás. Então, essas são as causas anteriores das nossas aflições. E o que a gente vai conversar aqui hoje são sobre as causas atuais, aquelas que não têm uma relação com as coisas do passado, mas sim com aquilo que a gente tem aqui hoje e que está causando hoje a nossa infelicidade, que está atrapalhando a nossa evolução e que são essas que nós temos que tomar cuidado, porque essas aqui nós não precisamos conservar. Aquilo que a gente contraiu lá atrás, precisamos passar. Mas tem uma série de coisas, e eu vou dizer que talvez a maioria das coisas que nós sofremos vem de causas atuais das nossas aflições. Então, lá no Evangelho ele fala: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos do coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, como nós temos o véu do esquecimento e nós não sabemos as nossas dívidas, pelo menos de forma consciente, que nós contraímos lá atrás, o que o Evangelho traz aqui é: para um pouquinho, pensa um pouquinho se o teu sofrimento, se essa dor que te acompanha, ela não é fruto de algo que você construiu aqui. Porque se ele está pedindo para a gente remontar, né, a nossa consciência, para a gente interrogar a nossa consciência, é porque a gente tem condições de encontrar essa resposta no hoje. Então, a felicidade, ela é possível aqui na Terra. Aquela dor do passado, a gente vai ter que espiar. A gente vai ter que passar aqui. Mas se essa felicidade relativa na Terra é possível, então ela precisa ser construída, e para ela ser construída, ela precisa ser, a nossa dor precisa ser analisada. O que será que nós estamos fazendo hoje que contribui para o nosso sofrimento? Hoje. Então, coloca assim: poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Então, o Evangelho conta que nós, os seres humanos, poderíamos ter essa felicidade, mas a gente procura ela no lugar errado. A gente colocou a ideia de felicidade aonde ela não está. E aí o Evangelho fala que o homem as evitará o quê? As aflições. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, para que a gente possa diminuir as aflições que nós temos aqui hoje, nós precisamos daquele esforço, e não é um esforço de físico, necessariamente. Aqui é um esforço moral e intelectual. Então, nós não podemos ter preguiça, nós não podemos ter negação, nós não podemos ter procrastinação para lidar com as nossas aflições. Porque muitas vezes a gente coloca uma venda nos nossos olhos frente àquele problema que se repete na nossa vida e nós não fazemos esses esforços para trabalhar essas aflições. E o convite aqui é: faça um esforço moral e intelectual para sua evolução, que essas aflições vão estar cada vez menos presentes nos seus dias. E é óbvio, né, gente? Quanto mais nós entendemos e quanto mais nós evoluímos, menos coisas nos atingem. Quanto menos orgulho eu tiver, menos coisa vai me ofender, menos coisa vai me atacar. Quanto mais bondade eu tiver,
mais momentos prazerosos eu vou ter na minha vida. E é interessante, fazendo uma união aqui dos conhecimentos da psicologia com isso que a gente está falando, nós temos pesquisas hoje dentro da área da psicologia que falam da importância da compaixão. Então, parece que existe uma condição na nossa espécie filogenética que faz com que, quando nós contribuímos, colaboramos com outra pessoa, nós liberamos determinados hormônios que geram bem-estar. E isso propicia que a gente queira fazer mais vezes o bem. Então, olha que genial, olha que inteligência suprema mesmo é Deus. Ele colocou em nós uma condição que faz com que a gente se sinta bem quando a gente ajuda, para que a gente possa sempre ajudar cada vez mais. Porém, nós já entendemos até aqui que a felicidade não é deste mundo, mas que ela é possível de forma relativa e que para ela ser possível nos nossos dias, nós precisamos fazer esforços para trabalhar as nossas más inclinações. Então, eu queria fazer uma ressalva aqui de que existe o bem e o mal sofrer. Porque às vezes a gente pode pensar, então tá bom. Já que a felicidade não é deste mundo, e já que o sofrimento, ele pode me fazer evoluir, então eu fico sofrendo. E aí eu me apego de que isso é assim mesmo. Então eu tenho que sofrer, porque aqui é um mundo de provas e expiações, então é isso. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é de todo o sofrimento que nos eleva a alma. Existe sim o bem e o mal sofrer. Qual seria o bem sofrer? É aquele onde chegam as vicissitudes, não são aquelas dores que nós colocamos para nós mesmos. São as dores impostas pela vida. E quando essas dores impostas pela vida chegam até nós, a postura que a gente assume frente a esse sofrimento é o bem sofrer. É quando eu não me acovardo frente a esses desafios, é quando eu não perco a minha fé, é quando eu sustento o bem mesmo diante da adversidade. Esse é o bem sofrer. O mal sofrer é quando eu me revolto frente a essas dores, é quando eu me vitimizo frente a essas dores, frente a esse sofrimento. E isso é um mal muito grande para nossa evolução. Lá no Evangelho, ele traz, no capítulo 5, a seguinte fala: o desânimo é uma falta. Olha isso. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, o que ele está contando para a gente até aqui? Que diante desse sofrimento que chega até nós, não basta você ficar sofrendo e isso vai fazer você evoluir. Não. Quando esse sofrimento chega, o que Deus quer de você é coragem. E que ele recusa consolação se você entrar numa posição de desânimo. E não é porque ele é vingativo, mas é porque existe um processo de livre-arbítrio acontecendo. E quando você desanima, é porque você tem pouca fé. É porque você não está trabalhando a sua fé diante da inteligência suprema. Então, você não será consolado frente ao desânimo. E que uma forma da gente conquistar o apoio é através da prece. Mas só rezar também não vale a pena.
Essa oração, ela precisa vir de uma fé diante da adversidade. Diante do problema, é você não esmorecer. Você pede, você ora por apoio, mas você confia de que isso que chegou até você é parte de uma inteligência, de um plano superior e que você não tem ainda condições de entender. Deus quer isso de você. Ele, Deus, já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, se chegou até você é porque você tem condições de lidar. E se você tem pouca fé, você esmorece. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então, aqui, nós não podemos esquecer, diante do sofrimento, de sermos corajosos e de termos fé. Esse é o bem sofrer. O mal sofrer é ter pouca fé, é desanimar, é não ter coragem, é se revoltar, é se vitimizar. Esse é o mal sofrer, e esse mal sofrer, esse sofrimento vindo dessa postura negativa, não gera evolução. Mas aí, vocês podem me perguntar então. Tá, Fernanda, já entendi tudo isso, mas afinal de contas, qual é o caminho? Qual o caminho da felicidade? Alguém se arrisca? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, muito bem, vamos lá. Ser feliz não é uma questão de circunstância, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém de uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. O que que isso aqui quer dizer? Isso aqui está no livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. Quem não leu esse livro, deveria ler. É um excelente livro espírita, Renovando Atitudes. Ele é um livro que vai nos ajudar na nossa reforma íntima. Vale a pena ler. E Hamed traz essa orientação. A felicidade não é uma circunstância fora. Não tem a ver se você é rico, se você é pobre, se você tá sozinho, se você tá com alguém, se você é bonito, se você é feio, se você tá saudável, se você tá doente. Não. A felicidade, você estar bem, é uma atitude diante do que você veio fazer aqui na Terra. O nosso principal objetivo é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes de nossa vida são resultado direto de atitudes distorcidas ou não, vivenciadas ao longo do nosso caminho. Então, o objetivo que a gente veio aqui para a Terra é para evoluir espiritualmente. Todas as vezes que você se distanciar disso, você vai ter um sofrimento. Então, você quer se afastar da felicidade? Se afasta da sua evolução. Para de olhar para isso, para de se conhecer. Por isso que o autoconhecimento é o caminho. Para de prestar atenção no que você está fazendo, para de prestar atenção nas suas atitudes. Se anestesia com. Preenche teus dias com televisão, com internet, com rede social, com fofoca, com preguiça. Olha só, nós estamos num domingo de manhã nos dispondo a aprender algo edificante. Olha que legal. Tenho certeza que nesse momento tem muitas pessoas que vão acordar depois do meio-dia, porque elas ainda acreditam que elas estão aqui de férias. Então, essa felicidade, ela é o caminho da felicidade, é o autoconhecimento e para é a evolução, né? O caminho é a evolução. Mas a evolução ela vem a partir do nosso autoconhecimento, e o autoconhecimento nos proporciona uma atitude
comportamental frente à vida que nos realmente coloca em evolução e não em um momento de anestesia espiritual. Porque tem muitas pessoas que estão aqui vivendo como zumbis, né? Eu sei que hoje em dia tem muito filme, séries, na televisão que falam de zumbi. E eu fico pensando, gente, o pessoal criou essa ideia de zumbi como sendo um morto-vivo, né? Então é alguém que perdeu a vida, mas depois continua ali como se fosse um corpo sem alma, né? E eu acho interessante essa analogia, né, da pessoa que tá morta, mas tá viva. E eu falo, tem muitas pessoas aqui na Terra que são zumbis. São zumbis. Elas habitam um corpo, mas o espírito tá ali, dormente, né? Ela não tem vitalidade, ela não tem consciência, ela não usufrui da vida. Seguindo, Hamed continua nos dizendo que ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Assim sendo, sucessos ou fracassos são subprodutos de nossas atitudes construtivas ou destrutivas. Esse ponto aqui, esse parágrafo, me pega quando eu leio. Todas as vezes me pega quando eu leio. Porque dá uma dorzinha quando a gente lê isso. Então, quer dizer, Fernanda, que se eu tô feliz ou se eu tô triste, se eu tô tendo sucesso ou fracasso, essa batata quente é minha? Sim. E a gente não gosta de lembrar disso. É mais fácil a gente atribuir tudo isso a terceiros. Ai, não, olha, eu estou infeliz porque eu tô obsediada, né? Da gente que é espírita, no centro espírita, a gente adora botar culpa no obsessor, né? A gente adora. Vamos lá. Ah, eu tô cheia de obsessor. A gente só esquece que foi a gente que convidou. Foi nós que convidamos eles a ficar. Então, não tô dizendo que ter um espírito obsessor não vai gerar sofrimento. Mas o que eu tô dizendo é que ainda assim nós não somos vítimas. Porque se ele tá encontrando espaço para ficar, é porque nós estamos deixando essa porta aberta. E como que a gente deixa essa porta aberta? Através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Da nossa preguiça, do nosso pensar mal do outro, do pensar negativo, do se conectar com coisas frívolas. É um deleite pro obsessor. Como que a gente também pode fazer isso? Por que que dói isso daqui? Então, quer dizer, Fernanda, que você está falando para mim que o meu problema com meu marido, ele não é o culpado de eu estar infeliz? Sim, eu estou dizendo que ele não é o culpado. Ou que o teu filho, ou que a tua filha, ou que a tua vizinha, ou que aquela pessoa, ela não é culpada da tua infelicidade. Porque você é responsável pela sua trajetória aqui. E só você. O outro, ele pode sim trazer sofrimento. Não quer dizer que o outro não pode, as situações, as circunstâncias não podem ser difíceis, mas a tua atitude frente a isso é tua responsabilidade. É isso que o Hamed está falando aqui. Os teus sucessos e os teus fracassos, a tua felicidade ou infelicidade, não depende de outra pessoa, não depende da circunstância. Tem uma frase de um filósofo, psicólogo, que eu gosto bastante. Ele chama Sartre. Não sei se alguém já ouviu falar do Sartre, mas ele tem uma frase. Ouviu, Thelma? Ele é ótimo, eu adoro. Ele fala sobre questões existenciais, eu acho maravilhoso. E o Sartre, ele tem uma frase que fala assim: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz daquilo que te fizeram. Olha a autorresponsabilidade envolvida. Não importa. Circunstâncias ruins vão chegar até você, porque você está no mundo de provas e expiações. Vão ter pessoas maldosas, invejosas, que estão ali para te incomodar, que não vai ser todo mundo espírito de luz.
tudo isso é real. A gente vê violência, a gente vê injustiça, a gente vê corrupção, a gente vê tudo isso. Mas quando o Sartre nos coloca isso, ele está ensinando, ó, independente do que fizeram com você, o que que você vai fazer com isso? E isso também a gente encontra aqui no Espiritismo. Então, para sentir as primeiras ondas do gosto de viver, basta aceitar que cada ser humano tem um ponto de vista que é válido, conforme sua idade espiritual. Então, o outro não faz você feliz ou infeliz. É a sua falta de compreensão de que cada um está no seu processo e que cada pessoa tem o seu tempo, que faz com que você fique se apegando como o outro deveria ser. Ai, o outro não deveria ter feito isso. O outro tem que fazer isso. O outro, ai, não, é o governo. Ai, não, é não sei o quê. A gente fica colocando tudo isso, e a gente esquece que todos nós estamos aqui, cada um no seu ponto de evolução, e que o que a pessoa está fazendo naquele momento talvez faça sentido. E aí, se você fica se apegando à trajetória do outro, você se afasta da sua. Então, a felicidade, ela dispensa rótulos. O nosso mundo seria mais repleto de momentos agradáveis se olhássemos as pessoas sem limitações preconceituosas. Se a nossa forma de pensar ocorresse de modo independente. E se avaliássemos cada indivíduo como uma pessoa singular e distinta. Então, aquele outro slide, onde falava assim, ó, lá no Evangelho. Interroga a tua consciência, vê certinho, vai voltando passo a passo e vê se isso que está te incomodando realmente é algo de fora ou se isso é algo que você está produzindo. É aqui que a gente aplica isso. Porque às vezes a gente está sofrendo porque a gente está sendo preconceituoso. A gente está sofrendo porque a gente quer que o outro seja como a gente gostaria que ele fosse. Às vezes a gente está sofrendo porque a gente está pegando o pensamento do outro para nós. Que a gente não está querendo ter o trabalho de pensar, porque pensar dá trabalho. Pegar um livro, ler, abrir a cabeça, tirar um momento de meditação, isso dá trabalho. Aí a gente faz o quê? A gente importa ideias alheias. Aí a gente fica reproduzindo. Isso é certo, isso é errado, esse é o governo, não aquele que é o governo certo, esse daqui que é o jeito certo de viver. Aí a gente reproduz coisas sem que a gente pare de fato para pensar com a nossa cabeça. Aí a gente fica querendo agradar os outros. A gente fica querendo viver como o outro acha que a gente tinha que viver. E a gente sofre por isso. Então a gente esquece, nesse processo de buscar a nossa felicidade, de que tanto nós quanto os outros somos singulares, distintos, temos necessidades diferentes. Cada um tem a sua prova aqui. Então cuida da sua evolução, que já é bastante coisa para cuidar. Nossa felicidade baseia-se numa adaptação satisfatória à vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento às diversas situações vivenciais. O que que isso aqui quer dizer? Que a gente vai ser mais feliz tanto quanto nós estivermos mais adaptados ao nosso ambiente. Então, se eu estou num ambiente onde as pessoas não compartilham valores comigo, isso vai me colocar numa condição de sofrimento. Eu preciso estar adaptado. Ai, Fernanda, mas tal pessoa é assim, assim, me maltrata. Se afasta, se afasta. Ai, não, mas não, esse é o mal sofrer, gente. O mal sofrer é aquele sofrimento que a gente mantém sem precisar. A gente pode fazer o bem para o outro que está nos fazendo mal sem precisar deixar ele nos maltratando. A gente aprende a ser altruísta, mas a gente tem que tomar cuidado, porque por isso que eu falei, você tem que refletir.
Se eu estou numa condição onde tem alguém que está me maltratando, esse não é um bom sofrer. Esse é um mal sofrer. Eu estou fazendo mal para mim, que fico conservando mágoa, porque me machuca. E eu faço mal para a pessoa, que eu continuo dando espaço para ela continuar sendo cruel comigo. Ela continua se comprometendo no processo dela. Então, vamos pensar no nosso ambiente social, construir uma rede onde a gente possa vivenciar coisas boas. Sabe aquela história de que a gente é uma média das pessoas que a gente convive? É criar essa rede onde a gente possa ser feliz no nosso espaço e não permitir diminuir as violências, diminuir as mágoas, dentro do possível. E tem uma parte que não vai ser possível, e essa é a parte que compete à vida. Mas o que compete a você, não fica conservando sofrimento. Se você não se ajusta, se você não se encaixa, não fica. E isso não é errado. A gente aprendeu que tem que ficar. Não! A gente continua emanando o bem para a pessoa, a gente coloca as pessoas na nossa oração. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Mas deixe que isso não esteja ali atrapalhando você, porque a sua trajetória é a sua trajetória. Então, a felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Como você pode se sentir bem hoje? Como você pode ser feliz hoje? A gente tem que começar a se perguntar isso. Como que eu posso viver bem? E começar esse ajustamento, começar essa adaptação. Outra coisa que faz muito a gente sofrer, a gente querer viver uma vida que não é nossa. Então, hoje tem rede social e as pessoas se comparam. Ah, eu também queria estar viajando para tal lugar, também queria ter esse corpo, eu também queria ter esse relacionamento, a pessoa também tá indo passear, tá indo jantar, também quero comer nesse mesmo lugar. E aí vai criando a ideia em nós que a felicidade é isso, é viver a vida do outro. A vida do outro é mais legal, a grama do vizinho é mais verde. E a gente para de ficar feliz com aquilo que a gente tem. A gente olha a grama do outro e esquece da nossa. A nossa fica seca porque a gente não tá cuidando. Então, a felicidade não é deste mundo? Não, não é. Mas a felicidade relativa que é possível, essa a gente tem que correr atrás. Só que isso não é aleatório, isso não vai cair do céu. É você que tem que construir. Então, tem gente que, sei lá, um iPhone. Um iPhone novo, eu nem sei quanto custa, mas sei lá, custa 10 mil reais ou mais. Um aparelho celular. E tem gente, eu juro, eu escuto isso, pessoas que sofrem porque elas não têm um iPhone. E elas acham que a vida delas vai ser mais feliz se elas tiverem um iPhone. Aí a pessoa vive uma vida que ela não pode viver. Ela fala, ela não pode ter um iPhone, ela acha que para ela ser feliz ela tem que ter um iPhone. Aí ela vai lá, compra sem poder, porque dentro das possibilidades financeiras dela ela não pode ter. Aí ela compra, se endivida, deixa de fazer uma série de coisas, deixa de, às vezes de cuidar da saúde. Mas aí ela acha que a felicidade dela tá nisso. Aí vem um bandido e rouba. E quanto tempo dura a felicidade de ter um iPhone? Dali um mês ela já acostumou. Então a gente tem que lembrar que, assim, há 200 anos atrás, a gente não tinha encanamento nas casas. Nós ainda vivemos aqui no Brasil e muitas casas não têm uma rede de esgoto. Ainda são fossas. Há pouco tempo atrás a gente não tinha energia elétrica dentro de casa. Talvez muitos de nós já tenham esquecido a alegria de ter conquistado uma casa própria, de ter construído uma família, de ter conseguido uma promoção no emprego. A gente esquece porque a gente está olhando sempre o que está faltando. Então, a felicidade é um esforço da nossa parte de nos adaptarmos ao nosso ambiente, mas de aprender a curtir a nossa vida, a colocar atenção naquilo que a gente tem, a ser grato por aquilo que a gente tem.
Porque senão é ego, senão é orgulho, é vaidade. E aí, Joana, que é outra pessoa, né, outro espírito que eu tenho muito como um guia, inclusive ela tem uma série psicológica, né, a série da Joana psicológica é muito boa. E a Joana tem a seguinte fala: assim, a felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta, a sensação agradável do dever cumprido, da retidão moral, facultando ao cérebro a produção da dopamina, da serotonina, da noradrenalina e de outras substâncias do mesmo gênero. Então, ela até mistura aqui com questões que são da ciência, né? O que a Joana está falando aqui pra gente? Que quando a gente é, faz o nosso dever, quando a gente cumpre o nosso dever, quando a gente vai atrás da retidão moral, o nosso cérebro nos acusa de que estamos no caminho certo, porque ele libera dopamina, serotonina, noradrenalina, que são hormônios, neurohormônios, que trazem energia, vitalidade, bem-estar. Então, quer saber se você está no caminho certo? Como que você está se sentindo? Porque o sofrimento, muitas vezes, a gente acha que ele é ruim, mas ele não é. Às vezes ele é igual a febre, né? A gente pensa, ai, febre é ruim. Não, não é. A febre, ela é super importante, porque a febre não é o problema. A febre, ela é um sinal, um alerta do nosso corpo para avisar que tem algum problema. Não é assim? A gente fala, ih, tô com febre. Ah, será que eu tô com infecção de urina? Será que eu tô com infecção de garganta? Será que eu tô com Covid? Aí ela vem para avisar que tem um problema. O sofrimento também é a febre moral. Vem para acusar a nossa consciência de que nós estamos desviando da lei. Então, gente, resumindo, a felicidade, ela só é possível aqui na Terra através do trabalho incessante na construção da paz do coração. A paz do coração só é alcançada através da autorresponsabilidade, da retidão moral e do dever cumprido. Então, se a gente quer ir em busca da felicidade, nós precisamos buscar a retidão moral e nos responsabilizarmos. Então, autoconhecimento. Quais são as tuas sombras? O que está dando errado na tua vida? O que você precisa melhorar? Você, não o outro, não o vizinho, não o governo, não os familiares, não o chefe no trabalho. Você. O que você tem feito para ser feliz hoje? O que você tem feito para se melhorar? Você já consultou a tua consciência? Já consultou o teu sofrimento? Já parou para pensar se ele realmente é necessário ou se é você mesmo que está colocando pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo? Então, essa paz do coração, ela precisa que a gente tenha responsabilidade, que a gente pare de transferir isso, o nosso bem-estar, para o outro e se responsabilize pela nossa trajetória, pela nossa evolução, pelo o nosso compromisso de cumprir o que nós viemos fazer aqui. Por quê? Porque quando nós desviarmos da nossa missão, a nossa consciência vem e nos acusa em forma de um sofrimento. Esse alerta, ó, você está sendo muito orgulhosa, ó, você está sendo muito controladora, ó, você está tendo pouca fé, está sofrendo porque está com pouca fé. Então a gente precisa ter esse movimento de consciência, porque essa é a felicidade possível. A felicidade possível seja talvez a gente sentir, chegar no final do nosso dia e falar: hoje eu fui a melhor versão que eu poderia ser. Hoje eu fiz todo o bem que eu podia fazer.
Hoje eu fui o mais ética e moral que eu poderia ser. Hoje eu cumpri com as minhas obrigações. Hoje eu fui uma pessoa honesta. Hoje eu cuidei bem de mim, porque a gente fala muitas vezes de caridade, de tudo, a gente esquece que a primeira responsabilidade é com a gente mesmo, porque Deus te emprestou esse corpo. Deus não... como que você se sente? Você imagina que você chega e você empresta uma roupa sua, que é uma roupa muito preciosa para você. Você empresta essa roupa para alguém. E aí essa pessoa devolve essa roupa cheia de bolinha, rasgada, esgarçada, manchada. Não é chato? É isso aqui, isso daqui é a roupa que Deus emprestou. A nossa sorte é que Deus é tão maior do que a gente que ele jamais se ofende, ele entende a nossa pequenez. Mas a gente tem que tomar isso como consciência. Você tá com isso daí emprestado. Cuida bem. Isso também é parte da tua evolução. Aprender a cuidar daquilo que está emprestado para você. Então, é chegar no final do dia e ter tudo isso um check. Hoje eu cuidei bem de mim, hoje eu cuidei bem dos meus sentimentos, hoje eu cuidei bem dos meus pensamentos, hoje eu fiz o bem, hoje eu fui ética, hoje eu cumpri com as minhas atividades, fui útil, hoje eu fui útil. Hoje eu não passei o dia deitada o dia inteiro fazendo nada. Hoje eu fiz uma comida para minha família com amor. Hoje eu cuidei da minha casa, que tá limpinha, tá organizada. Hoje eu liguei para uma amiga que tá precisando. Hoje eu fiz as minhas contas, eu paguei os meus boletos, porque não tô querendo viver uma vida que eu não posso viver. Hoje eu fiz as minhas orações e hoje eu agradeci, inclusive pelas adversidades que chegaram no meu dia. Essa é a felicidade possível aqui. Até que a gente, fazendo isso de pouquinho em pouquinho, conta-gotas, a gente vai alcançando a felicidade plena, que não é deste mundo. Então, nem adianta ficar procurando. Porque essa é outra coisa que eu vejo quando eu comecei, né, nossa conversa falando que essa exposição veio daquilo que de um texto que eu estava lendo que bateu exatamente com aquilo que eu vejo diariamente aqui no consultório. Diariamente. Diariamente eu vejo pessoas falando que elas querem tirar a própria vida. E aí, quando você vai entendendo o que está acontecendo, é porque talvez elas se desconectaram delas mesmas. Para além de uma doença orgânica, e aqui eu nem vou falar dessa parte, né, física, porque tem questões físicas, orgânicas, químicas, né, que precisam de tratamento, mas também tem a parte psicológica e espiritual, que é, às vezes, a gente sofre, a gente se ataca. Ah, minha vida não presta. Eu sou horrível. Como assim você é horrível? Como assim você não presta? Você é obra de Deus. Deus escolheu te fazer. Olha que honra, que privilégio. Você foi escolhido, não precisava ter você. Como que você não tem nada para oferecer para o mundo? Como que a sua vida não vale nada? Então a gente precisa fazer esse exercício de buscar a nossa felicidade. A felicidade não é deste mundo. Então não fica brigando para você ser feliz o tempo todo. Mas naquilo que for possível, vá atrás. Seja feliz. Cuida bem de você. Então, era isso que eu tinha preparado para a gente poder conversar. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelos olhares atentos. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos seguir em paz, em busca da nossa felicidade. E eu espero que aqui eu possa ter plantado uma sementinha na consciência de cada um aqui,
para que a felicidade esteja diariamente nos teus dias, através dos teus esforços em procurar. Eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário. E muito obrigada.